conferida ali se alguém ficou com alguma dúvida, porque esse tema ele é bastante legal e a gente teria aqui pano para manga para conversar umas 4 horas, porque precificação é uma causa raiz, né, de uma série de problemas que as empresas atualmente enfrentam por não estudar direito essa matéria de como precificar corretamente os produtos. E aí às vezes a gente faz todo um diagnóstico achando que o problema realmente, sei lá, roubo. Já teve situações a gente começar numa empresa achando que tinha alguém roubando porque o custo de matéria-prima era muito alto, só que não era a precificação que estava errada. Às vezes a gente acha que, sei lá, é a máquina de cartão, o banco que está me sorrupiando, porque chega no final do mês eu vendi tanto, que nem ontem um cliente, um aluno, até não sei se ele não está aí, acho que não está ainda, não chegou. Ele escreveu pra gente que, cara, ele estava apavorado. A empresa dele tinha dado um lucro de quase 20 mil reais, mas as contas estavam zeradas. Não estava aparecendo no extrato, né? Então aí complica, mas aí são N outras questões que ajudam nessa questão para não ter uma precificação correta. Seja bem-vinda aí, a Elisângela, conosco aí de novo. Oi, Elis, bem-vinda! Ela está sempre com a gente aí. Elisângela nos acompanha, nos prestigia toda semana. Obrigado, viu? Bem-vindo. Então, deixa eu falar. Então, o que acontece? Às vezes a gente faz todo um diagnóstico na empresa e a gente se atenta, né? Porque normalmente, quando a gente vai no médico, a gente chega lá dizendo para o médico mais ou menos qual é o problema que a gente tem. Ah, doutor, eu ando assim, ó, atacado do estômago, acho que eu tô com uma gastrite. Ou acho que eu tenho enxaqueca, doutor, porque me dói tanto a minha cabeça, todo dia eu tenho dor de cabeça. Ou tipo, poxa, se o cara já tá se autodiagnosticando, o que tá indo no médico? Mas enfim, quando a gente chama alguém da empresa da gente para nos dar algum tipo de consultoria, a gente que está indo fazer a consultoria tem que ter muito cuidado para não ser contaminado com esse discurso, porque às vezes a gente quer dizer já pro cara que tipo, a gente acha que estão me roubando. Por isso que não está sobrando dinheiro lá, né? E às vezes a gente faz todo um diagnóstico de todas as áreas para descobrir que a precificação está errada. E que o cara está há anos fazendo isso. O que aconteceu no cliente, a gente terminou o processo agora no início do ano, né? Era do interior aqui do estado, foi o primeiro contato que eu fiz com eles foi por Skype, na verdade Skype não, foi por WhatsApp, nem me lembro agora. Foi por uma videochamada, né? Eles reclamando que não estava sobrando dinheiro, que eu acho que é uma dor maior, só que isso aí é só o sintoma de um problema, né? Que nem a questão que o Nivaldo falou de ir no médico. Isso é só o sintoma. E aí, pelo que me falaram, já dava para ver que eles não sabiam nem o lucro bruto da empresa. Então a gente tem que primeiro começando a fazer isso. E aí, na medida ali que a gente foi vendo que o preço estava totalmente errado aí perante, não pelo mercado, e sim pelo produto. Ali no caso era um restaurante de pizzaria, e sim pelo tanto de produto que estava indo, né? Em cima da pizza ou dos petiscos lá que eles trabalhavam. Mas era uma questão de precificação que estava dando lá um prejuízo enorme para a empresa. Então você imagina você vender um petisco lá que tinha no caso, que para dar lucro ele teria que estar sendo vendido com a quantidade a 100 reais, estava vendido a 55 reais. Né? Imagina o prejuízo a cada venda, e era o petisco que mais saía dentro da casa. A gente precisa, quando a gente tem uma cesta de produtos, aqui a gente está falando muito mais pensando em produto físico, tá? Mas depois eu vou tentar pensar em algum exemplo de serviço também, que é mais difícil de fazer a precificação ao meu ver. Mas o que acontece? O ideal é a gente criar categorias de produto. E tu ter produtos onde você tem mais rentabilidade. Normalmente são os produtos com que tem um maior custo, que tem um maior valor agregado. Ou seja, são produtos mais caros, né? Então eu posso chamar esses produtos, sei lá, de ouro. Aí eu tenho uma categoria um pouco inferior, onde a minha margem é um pouco menor, onde eu posso chamar de prata. E depois eu posso ter a bronze. É muito importante eu criar essas no mínimo 3, 4, né, famílias de produto. Para toda vez que eu montar o preço de um produto, eu saber em qual família ele entra. Por quê? Porque realmente tem alguns produtos que ele não dá margem. Tem algum aluno ligando para nós agora, nesse momento. Toda vez da live toca. Então é bem importante assim a gente ter essas famílias de produto, porque realmente tem produto que ele deixa uma margem maior na empresa e tem produto que não.
né? E é importante a gente depois fazer uma média entre essas 3 categorias de produto para a gente saber qual é a margem média que nós temos em cada produto, né? Mas é importante a gente olhar produto por produto e depois criar categorias para eles, porque isso facilita o estudo de campanhas e facilita você entender onde é que você tem margem. Por exemplo, antes da gente começar a reunião, eu recebi uma ligação de um fornecedor, de um parceiro nosso, que é o Marketplace, onde a gente comercializa produtos aqui da empresa. E ele queria que eu fizesse uma promoção com 30% de desconto, porque vai rolar uma campanha e eles queriam nos incluir. Automaticamente eu já sabia qual era a família que eu tinha que ir, qual a família que me dá margem, que comporte essa promoção de 30%. Então eu não precisei olhar toda a minha cesta de produtos, eu fui direto naquela família de produtos, porque eu sei que aquela tem uma margem agregada maior e que ali, possivelmente dentro da minha simulação, eu ia chegar nos 30% de desconto e ainda teria uma margem ali que valeria a pena estar dentro dessa campanha, tá? Então eu vou deixar o Léo falando aqui para eu ver esse negócio do telefone, né? Vai lá. Dá uma olhada aí. Então é muito importante você ver essa questão do preço, porque todo o lucro da sua empresa pode estar não acontecendo em decorrência aí da questão do valor que você está cobrando do seu produto, né? Então se você ficar baseando no seu produto somente num concorrente, por exemplo, você pode se dar muito mal, porque você não sabe a realidade do concorrente, você não sabe os custos do concorrente, você não sabe a margem do concorrente, você não sabe os fornecedores do concorrente para que ele esteja podendo cobrar aquele valor, né? E muito pior, pode ser que o concorrente esteja dando prejuízo porque ele não sabe de nada também, né? E aí você está copiando alguém que não sabe de nada. Agora imagina o problema que dá em decorrência disso, né? Então vai o concorrente e depois vai você porque estava copiando o concorrente. Aí a quebradeira é geral. Então você tem que estar com isso muito em mente, que a precificação ela não se brinca, né? Mas aí tem uma variável, né, Léo, que a gente costuma tratar aqui assim. Existe uma etapa antes de você começar o processo de precificação dos seus produtos, que é realmente a análise externa. Onde você, sei lá, vamos imaginar que a sua empresa venda celular. E aí você tem o seu celular, sei lá, Y, tá? E aí você vai começar a comercializar isso agora. É muito importante que você vá no mercado, veja quanto que o mercado está comercializando ele, porque existe uma precificação interna que a gente faz, mas existe uma precificação externa. E a gente, dentro desse processo de precificação, a gente vai ter que fazer esses dois estudos se cruzarem para que você fique com um preço relativamente dentro do mercado, porém dentro da sua estrutura de custo, com uma margem que te valha a pena estar comercializando aquilo. Às vezes tem produtos, tá, que são meio que commodities, que realmente a gente nunca vai ter uma margem muito boa nela. Usando o exemplo de padaria, o pão francês, né, que aqui no sul eles chamam de cacetim, né? Aqui no sul a gente passa vergonha quando vai em outros estados pedir pão, né? Tem que cuidar quando vai pedir. Então, aqui no sul é cacetim. Então, eu imagino aqui, né? Eu nunca atendi, não sei se você já atendeu, Léo, alguma padaria, mas eu acho que o cacetim não é o produto que mais dá resultado. Mas é o que ele chama, né? Ele chama o chamariz. Como é que você vai entrar numa padaria e não vai ter pão? Né? Como é que você vai entrar numa ferragem e não vai ter parafuso sextavado, rosca 8, sei lá, né? Ou seja, tem tem produtos que a gente é obrigado a ter, porque ele faz parte da imagem daquele segmento que a gente atua. Mas é importante a gente ter uma outra família que complemente aquilo, tá? Só que ao mesmo tempo tu tem que ter esse produto, não pode ter prejuízo nele, né? Tem uma margemzinha de lucro bem menor, tem que ter, mas tem que ter um lucro nela. Tem que ter uma margem, né? Ou, olha, é bem estratégico isso, né? Eu já vi exemplos, né, de pessoas venderem por um determinado período um produto realmente com margem zero ou um pouquinho negativo, considerando isso como um investimento para atração de novos clientes, tá? Sim. É uma estratégia, tem que se analisar o contexto, não estamos aqui para dizer que está errado ou que está certo, mas pode acontecer de um dado momento, tem que analisar, tá? Mas como eu estava dizendo, a gente tem que fazer essas duas análises, a gente tem que olhar para o mercado, ver quanto é que esse celular está sendo vendido, e aí depois eu venho aqui para dentro de casa. E aí eu pego lá o celular Y e ele é vendido por R$1.000. Eu tenho que fazer a conta inversa, tá? Eu tenho que fazer a conta de baixo para cima, né? Para eu entender qual é o preço de custo ideal que eu tenho que ter, qual é a estrutura de custo fixo e custo variável que esse produto me permite ter, né, que seria o custo ideal
de custo fixo e custo variável para que eu consiga vender por R$1.000 e ter ali uma margem, digamos que eu tenho uma margem que eu estabeleci que eu não vendo nenhum produto abaixo de 10%. Tá? Então, o que acontece? Muitas das vezes, quando a gente faz essa análise... Um pouquinho, voltamos aqui. Pessoal do Instagram, voltamos. Muitas das vezes, quando a gente faz a análise interna e a gente pega lá o nosso custo fixo, o nosso custo variável, fazemos tudo aquilo que a gente falou na aula anterior, na live anterior, e bota o preço que a gente precisa vender para ter a margem, sei lá, de 10%, a gente teria que estar vendendo esse telefone a R$1.300. E aí, me diz, você vai conseguir vender, sendo que está todo mundo vendendo a 1.000? Não vai. Só que quando você tem uma fórmula, veja bem, quando você tem uma fórmula que leva em consideração todas as categorias que compõem o preço de venda de um produto, se você tem essa fórmula, fica muito fácil de você entender onde é que você mexe para poder... Onde é que tem que alterar. Onde é que tem que alterar. Aí tem uma que eu me lembrei agora, que um professor de faculdade uma vez falou, eu não sei se eu vou conseguir reproduzir, porque faz muito tempo que eu saí da faculdade, que ele me perguntou para a turma assim, galera, o que está no nosso alcance, né? O que está no nosso alcance de fazer dentro de uma estrutura de precificação? A gente tem condição de mudar o preço de referência no mercado? Não. A gente tem como dizer para o nosso fornecedor por quanto ele tem que nos vender? Nem sempre é discutível. Às vezes dentro de uma negociação, de uma compra programada, de um volume, de uma intenção de compra anual, semestral ou trimestral, a gente consegue dar uma reduzida. Mas eu, enquanto empresário, não posso dizer para ele, você tem que me vender a R$400. E deu, porque aqui na minha conta está dizendo isso, que eu só posso pagar R$400. A gente não tem esse poder. Então, se eu não tenho poder sobre o preço referência no mercado, não tenho poder, né, dentro do meu fornecedor, onde é que sobra o meu poder de dar uma jogada, né? De jogar? É dentro da minha estrutura de custo. É dentro da minha estrutura de custo fixo e custo variável. Meu custo com despesas, com folha de pagamento, com água, luz, com contratos de telefonia, com contratos de prestação de serviço. Muito importante falar que muitas vezes não dão bola é a taxa de cartão. Taxa de cartão. Né? Então, se você tem uma movimentação alta no seu negócio, aí vende, passa muito de dinheiro, muitas vezes acaba nem sabendo quanto é que passa ali para fazer uma negociação. Né? A gente mesmo está fazendo uma consultoria num salão, aqui perto de Porto Alegre, na região de Sapucaia, em que a gente viu uma movimentação muito grande em questão de cartão, né? Só que estão pagando uma taxa altíssima. Então lá o nosso cliente já ia entrar em contato lá com o pessoal do cartão para baixar a taxa, porque eles estão ganhando muito em cima do volume, né? Então eles têm que baixar a taxa para poder ser vantajoso para a empresa ficar passando no cartão, senão ele já fala, então vamos incentivar os clientes a passar no dinheiro, porque aí no meio não tem que ficar com o dinheiro retido por um tempo, né? E eu já tenho dinheiro na mão e nem que eu pague mais, eu cobre mais barato no meu cliente, tiro aquela desconto, sim, 3, 4% que fosse ali, mas eu já estou com dinheiro na mão, eu tenho liquidez naquilo, não tenho que ficar com ele retido dentro de uma conta da empresa até poder te repassar. Isso também tem que entrar isso entra como despesa variável aí, na questão da taxa de cartão, e você tem que estar contabilizando aí na precificação do seu produto. Não pode esquecer dos impostos, né? Os impostos que a gente tem, né? Dos investimentos que a empresa tem para pagar, das aquisições que ela fez de equipamentos, de maquinários, investimentos em marketing, tudo comissão, isso, se tem alguma coisa de comissão que é feita, se tem frete, né? Logística. Tudo isso a gente consegue contemplar dentro de uma fórmula, né, para precificação, tá? Uma coisa que eu acho que vou falar muito importante para serviço, aí entra um pouquinho diferente o cálculo, é que se você tem um CLT, por exemplo, um funcionário CLT que presta um serviço para o seu negócio, você tem que calcular quanto é que é a hora trabalhada desse CLT e para aquele tipo de trabalho, quantas horas ele vai ficar ali dentro, que seria o custo da mão de obra, e aí sim você colocar uma margem de lucro em cima aí, contabilizando esse custo de mão de obra do CLT, o custo de um produto que você vai ter que usar,
as taxas de cartão, os impostos e tudo mais que a gente falou, né? Então essa aí é um pouco da diferença que você tem que fazer, a precificação para um serviço do que para um produto. Porque se eu tenho o celular, como o Nivaldo falou, eu contabilizo ali os custos fixos que eu tenho, que é água, luz, telefone, aluguel, né? Aí eu vejo a questão do, se eu tenho um vendedor, comissão do vendedor, a taxa de cartão, o imposto e toco a margem, ó, eu tenho que vender, vejo lá no mercado como é que tá, né? Meus concorrentes, ok, a esse preço eu fico competitivo e consigo vender. Agora, se você vai trabalhar com serviço, você tem que ver uma questão um pouquinho diferente, que é essa, contabilizar essa hora aí do profissional, né? E aí contabilizar essa hora do profissional não é só o que está assinado na carteira dele, né? Vamos pegar um salário mínimo aí, aqui na região está em torno de R$1.000, isso vai assinado na carteira dele, mas o seu gasto como funcionário é muito mais do que 1.000, né? Você tem FGTS, já tem que pagar, você já tem que estar contabilizando o 13º dele, né, uma projeção de férias, tem as outras guias que você tem que pagar, a questão do deslocamento, me fugiu agora, vale transporte, né, se você faz alimentação para ele, então tudo isso conta no valor ali para você fazer o cálculo de uma hora trabalhada desse funcionário para prestar esse serviço que você está oferecendo no seu negócio. E se você tem um profissional que é, vamos dizer, autônomo, liberal, que é o caso de um salão, por exemplo, que tem um cabeleireiro lá, se é o seu caso, alguns salões trabalham com CLT, outros não, né? Você tem que basear isso muito mais na margem de comissão que vai ser repassado para esse profissional, essa questão da precificação desse serviço, né? A precificação de serviço, como eu disse, ela é muito abstrata, assim, porque tu trabalha com coisas que não é palpável, e a projeção realmente ela é muito abstrata, assim, né? Tu não tem um produto, tu não tem uma nota fiscal ali para você ver o que é imposto, o que é crédito, o que é débito, né? Não existe isso. Então tudo começa realmente na precificação de serviço, de você entender quais profissionais vão executar esse serviço, né? E quanto que é a hora desse? A unidade de medida aqui é hora, não é peso, não é quilo, não é nada. A unidade de medida aqui é hora. A gente tem que calcular a hora homem desse cara, né? Pra gente entender, né, quanto que deve ser cobrado aí o serviço dele. A agência, por exemplo, sofre muito, a agência de marketing publicidade, sofre muito para poder precificar isso, porque muitas das vezes ela trabalha sob projeto. Às vezes ela assina um contrato com um cliente que ela não tem a mão de obra especializada para aquilo. Precisa de um cara lá que tem uma especialização em UX, né? E aí, esse cara ninguém tem esse cara normalmente dentro de uma estrutura. Pega ele por freela, né? Pega ele por free, né? Então é importante você entender quanto que esse cara custa para que você calcule quantas horas desse profissional dentro desse projeto vai ter para você distribuir isso e colocar uma margem em cima, né? Se o cara, sei lá, a hora do cara é R$1.000, você tem que cobrar pelo menos, sei lá, uns 1.600 do cara, porque você vai ter que pagar imposto daqui a pouco sobre essa nota que você vai tirar. Você que vai tirar o imposto, tem tudo isso. Então tem tudo isso que a gente tem que levar em consideração dentro da precificação de serviços. Eu tenho um exemplo do amigo meu que tem uma agência de publicidade, né? Às vezes ele nos contrata aí a respeito de algum cliente que está necessitando, mas ele já sabe lá o quanto é que a gente alinha ali um valor com ele, mas ele já sabe o nosso preço, dependendo do tipo do cliente, né? E quanto é que se ele consegue nos contratar, indicar para o cliente contratar para fazer ou não. Se acabou um cliente que não consegue ter uma margem e fala, para isso aqui eu não consigo fazer, e aí ele nos indica por fora e a gente negocia por fora com esse cliente. Isso até é um tema bem legal que eu gosto bastante de conversar com meus alunos em sala de aula, que é sobre essa questão realmente das parcerias, tá? A gente está indo para um momento assim de economia compartilhada, que principalmente quem trabalha com serviço, né, digamos que você tem, sei lá, uma empresa de zeladoria, é muito importante você entender com quais empresas você poderia formar parceria, porque existem empresas no mercado aí, no mercado B2B, que também atende outras empresas, né? E fazer essa troca de mailing, né? A gente no mercado digital, quando a gente vai para o marketing digital, a gente encontra muita parceria entre esses grandes players. A gente pega, outro dia eu peguei um assim que eu fiquei, caraca, só não acredito que esses dois caras estão trabalhando junto, que é o Murilo Gun, não sei se vocês conhecem, um nordestino arretado da porra, e o Augusto Cury. É verdade. Os dois estão trocando figurinha. Eu, coincidentemente, acompanho o trabalho dos dois.
E aí eu vi que eles, pum, cruzaram. E que eu recebi um me ofertando o outro. Ou seja, economia compartilhada, gente. Para você que está na batalha, para você que está na guerra, quanto custa para você entrar dentro de um cliente hoje e sair com ele embaixo do braço? Ele é um cliente que, e se você presta um bom serviço, você acaba se tornando referência para ele. Agora imagina tu chegar para esse cara e dizer, meu, eu tenho uma agência de marketing show de bola para te indicar. E o cara vai dizer, pá, cara, que legal, porque eu não tenho nenhum assim de confiança, eu estou procurando no Google. Então é muito legal fazer essas trocas de você ser recomendado e outras empresas e você recomendar outras empresas, tá? Isso se chama economia compartilhada, né? Trocas de experiência, troca de ativos, porque cliente é ativo, né? Isso. É ativo E claro que a gente vai, já que eu entrando um pouquinho mais no tema, a gente deu uma desviada, mas no tema de precificação, né? Mas eu acho que é muito interessante isso que o Nivaldo falar, para você se ligar também nisso, que você pode estar fazendo. Mas e sim aí entregar uma comissão para quem está te indicando e aí sim, já entra no preço, né? Às vezes a gente sofre tanto, né, Léo? Assim, se questionando porque as vendas baixaram, como tá difícil precificar, o cara me troca por qualquer R$100 a mais ou a menos, ele tá me trocando. Quando a gente começa a trabalhar com esse tipo de parceria, por exemplo, a gente acaba tendo mais autoridade. E a pessoa olha para vocês e, cara, isso aqui não é um Zé Ninguém, isso aqui não foi uma empresa que brotou do nada, sim, alguém me indicou, né? O cara já vai com mais tranquilidade, sangue doce para um fechamento de contrato. Isso, uma indicação.